que aconteceu? Chego um dia na casa da minha irmã, e aí vejo a casa dela, ela com dois filhos. Sabe aquela casa cheia de vida? Filhos, alegria. E eu lembro que eu fiquei mal. Eu falei, gente, eu quero isso. Isso, eu quero. Eu chegava em casa, o que adiantava? Aí eu comecei a orar e gerar o meu marido. Eu comecei a orar, eu orei pelo meu marido, aquela coisa da filha. Eu sempre fui assim, muito filha, me senti sempre muito filha de Deus pós aquele período de 7 anos de imersão na igreja. E eu lembro que eu orava pelo meu marido, e um dia aparece o Fábio na minha vida, tá? E o Fábio, você dava um Google no Fábio, ele era um cara que não prestava para casar, tá? Se vocês derem um Google, no passado, ele namorava só aquelas mulheres maravilhosas. Ele tinha um troféu de mulher a cada dia e se exibia com elas. Mas ele tava, sabe aquele homem do mundo, bonitão, papapá. Eu falei, eu não vou sair com esse cara, eu quero agora o meu marido, né? O cara é bonitão, simpático. Eu não tinha saído. Tô um dia com uma mulher cristã, a Cris, muito querida, e ela chega e fala assim, Patrícia, por que você não dá uma chance, né, para esse Fábio? Pra você ter uma ideia, o Fábio me mandou, nem me conhecia, ele me mandou umas flores gigantescas, e ele escreveu assim, a minha audiência você já tem, quero saber se eu tenho se eu tenho o seu voto. Bem malandro, bem coisa de, né? De homem assim, malandro. Eu falei, não vou sair com esse cara, que coisa, vou sair nada com ele. Enfim, você não é crente não, né? Aí, o que aconteceu? Essa mulher, a gente estava fazendo fisioterapia, ela falou, você não dá uma chance pra ele? Bom, saí com o Fábio uma vez, não fiquei com ele, estava naquele propósito, não me arrumava. Sabe quando você vai e fala assim, não, quem vai for estar comigo vai me conhecer do jeito que eu sou, sem se arrumar, sem... Ia lá com ele e nada. E aí assim não ficava. Ele insistiu. O Fábio foi perseverante. Até um dia, gente, estava 9 meses já só no jejum. Cadê meu marido? Eu não vou dar chance para esse cara, não vou dar cabimento para ele. Até porque a gente acha que sabe o que é o homem de Deus na nossa vida, né? Tem que ser o cristão. Gente, eu não quero deturpar nada aqui, tá, André? Eu falei, o que eu vou falar hoje não é ortodoxo, mas vai chegar na riqueza de conquistar os nossos bens financeiros também, tá? Mas assim, a riqueza maior é esse relacionamento, é essa liberdade. Bom, chegou o dia que eu caí nos encantos de Fábio Faria e falei, tá bom. Seguinte, eu vou dar uma curtida. Bem, curtida, tá, pai? Eu pedi perdão todos. Vou namorar ele, mas quando eu voltar de viagem, eu termino. E aí, eu voltei de viagem, grávida do Pedro. Eu ia terminar, porque ele não era o cara para casar. Eu percebia no Fábio um cara muito legal, um cara família, um cara que curtia estar com a gente. Mas ele não era, gente, né? Estava grávida dele. Foi um processo imenso, né, gente? Foi assim, eu entendi que Deus deu aquele filho para poder realmente unir a gente. Eu tinha que acreditar nisso e eu realmente acreditei. E quando Pedro ia fazer 1 ano, eu e o Fábio, a gente estava em pé de guerra. E o Fábio, o Pedro comemorou 1 ano. Aí a gente fez o aniversário dele na casa dos meus pais. E depois o Fábio levou ele. O Fábio não é de São Paulo, ele é de Natal. Levou ele para Natal. E aí, aquilo para mim foi assim, eu fiquei muito, muito mal. E depois, nesse dia eu falei assim, eu vou orar pelo meu marido Fábio. Eu vou gerar esse homem. Quando eu fiquei grávida, o Fábio me pediu em casamento, mas muito mais por ele não era cristão ainda, mas uma religiosidade. Sabe aqueles caras? Ele é do Nordeste, mas sabe aquele... Agora que eu engravidei ela, vou ter que cabrar macho, vou ter que casar. E eu não quis casar com o Fábio.
Bom, eu só sei que quando eu comecei a buscar a Deus, o meu relacionamento com o Fábio, que foi foi depois desse marco, né? Quando o Fábio, eu comecei a gerar e querer a minha família. Então você vê que Deus, mesmo na minha desobediência, mesmo na minha teimosia, porque eu acho que tem um pouquinho desse sangue judeu teimoso. Na minha teimosia, Deus continuava sendo presente e sendo fiel.